Era uma manhã de outono quando Eduardo decidiu explorar o antigo convento, conhecido na região como o Convento da Esperança. Os pescadores da vila vizinha costumavam contar histórias sobre como, anos atrás, o lugar foi um abrigo para aqueles que buscavam consolo, mas agora estava coberto por um manto de desolação e abandono. Ruínas góticas e janelas quebradas projetavam sombras longas e ameaçadoras, enquanto as folhas secas sussurravam histórias esquecidas. Eduardo, um fotógrafo amador, viu a visita como uma oportunidade perfeita para capturar imagens de um local assombrado pelo tempo. Ao atravessar a porta principal, rangente e coberta de musgo, um arrepio percorreu sua espinha. O ar estava pesado, impregnado do cheiro de mofo e umidade. As paredes, adornadas com frisos desgastados e pinturas desbotadas, pareciam olhar para ele com um julgamento silencioso. Em meio ao silêncio opressor, ele começou a explorar, clicando sua câmera com a esperança de registrar algo sobrenatural. A sala principal era vasta, mas desolada. Uma cruz quebrada pendia do teto, e as cadeiras de madeira estavam empilhadas em um canto, como se o tempo tivesse congelado em um momento de apuro. Ao passar por uma porta lateral, Eduardo se deparou com uma biblioteca repleta de livros empoeirados. Suas páginas amareladas continham rituais e preces que falavam de proteção e bênçãos, mas suas palavras agitavam algo sombrio dentro dele. Algo não estava certo, e ele sentiu uma presença, como se estivesse sendo observado. Estrondos, risos ao longe, ecos de tempos perdidos. O ambiente parecia se moldar a cada passo, revelando sutis mudanças que deixavam Eduardo inquieto. Uma risada baixa, quase um sussurro, vibrava nas paredes. Ele hesitou, olhando ao redor, esperando ver alguém, mas a solidão o envolveu como um manto pesado. O medo começou a borbulhar em seu interior, mas a curiosidade o impeliu a seguir em frente. Enquanto caminhava pelos corredores circulares, a luz do sol começou a desaparecer, e as sombras se alongaram, tornando-se mais densas. Eduardo reconheceu o chamado da escuridão como um convite irresistível, mas ao mesmo tempo, instintivamente se afastou. Ele parou para se recompor, e em um momento de fraqueza, decidiu olhar através de uma janela quebrada. A vista do lado de fora era angustiante. A floresta, uma massa negra de folhagens retorcidas, parecia se aproximar do convento, como se estivesse prestes a engoli-lo. Nessa hora, ele ouviu novamente o riso, agora mais próximo. Era uma risada infantil, alegre e sombria, que ecoou através dos corredores desmoronados. Eduardo seguiu a sonoridade, seus pés parecendo agir por conta própria, guiando-o para o que parecia ser um antigo refeitório. Assim que entrou, seus olhos se ajustaram à penumbra, e ele viu sombras dançando. Objetos voavam e se moviam sozinhos, como se eternamente presos em um ciclo de agonia e desespero. A figura de uma criança apareceu por um instante, uma menina com um vestido longo, manchado e esfarrapado, seu rosto obscurecido, mas os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Eduardo estremeceu, sentindo o chão tremer sob seus pés, a linha entre a realidade e o sobrenatural se dissolvendo. Ele quis correr, mas algo o prendeu. A voz sussurrada da criança estava mais clara agora. Ajude-me. Eles não me deixaram ir. O pavor tomou conta dele enquanto se questionava quem ou o que estava preso ali. Cada som ao redor parecia amplificado. O batimento de seu próprio coração, o sussurro do vento e o eco distorcido das risadas. Eduardo estava imerso em uma névoa de terror psicológico. Ele percebeu que a menina se afastava, levando-o para um labirinto de corredores cada vez mais escuros. As paredes pareciam se aproximar, e ele se viu no centro de um pesadelo que ele mesmo havia instigado. Conforme se aventurava mais fundo no convento, mais figuras sombrias emergiam das paredes. Freiras, talvez,
com rostos cobertos em véus, espreitando em silêncio e murmurando palavras que soavam como uma oração esquecida. A atmosfera era opressiva e o ar carregava um peso palpável de desespero. Eduardo sentiu que estava sendo puxado para dentro de um abismo de loucura, onde cada esquina parecia revelar uma nova distorção da realidade. Ele encontrou um antigo altar, coberto de poeira e cercado por velas derretidas. Sua chama tremulante era a única fonte de luz em meio à escuridão. Ao se aproximar, vislumbres de imagens aterradoras invadiram sua mente. O que parecia ser uma cerimônia macabra envolvendo as freiras, rituais obscuros e sorrisos malignos. A câmara reverberava com ecos de uma vida passada, um antes que foi totalmente consumido pela tragédia. Eduardo começou a questionar sua sanidade. O sussurro daquela criança ecoava em sua mente, não apenas como um pedido de ajuda, mas como uma advertência. Ele sentia que algo muito pior estava prestes a acontecer, que cada passo que dava estava o levando a um destino mais sombrio. As sombras começaram a tomar forma, contornos de seres grotescos surgindo, flutuando entre o espaço, entre a luz e a escuridão. Finalmente, a garota apareceu novamente, agora mais próxima, com um olhar intenso que parecia perfurar sua alma. Enquanto suas palavras se tornavam mais claras, viu que ela não estava pedindo ajuda, mas sim alertando-o sobre o verdadeiro perigo. Você não pode ficar aqui. Eles vêm por você. Nesse instante, um rugido profundo e ensurdecedor ressoou pelo convento e as paredes pareciam se fechar ao redor dele. A fuga tornou-se uma batalha para Eduardo. Ele correu em direção à porta de saída, mas o caminho parecia mudar, transformar-se em um labirinto interminável. As sombras estavam em sua cola, cada vez mais próximas, e o sussurro da menina se intensificou. Ele se viu em um pátio externo coberto de folhas secas e destroços, onde árvores secas pareciam se curvar sob um peso invisível. A sensação de algo se movendo na sombra cercou-o, a presença daquelas almas perdidas agora completamente visível. Quando Eduardo finalmente conseguiu abrir a porta principal, uma luz ofuscante o envolveu momentaneamente, e ele foi jogado para fora. O convento atrás dele se erguia em uma escuridão ainda maior, como se estivesse tentando atraí-lo de volta. Ele não sabia se deveria olhar para trás ou seguir em frente, mas ao respirar aliviado, percebeu que a sensação de que algo estava errado ainda o perseguia. Voltando à vila, a população não parecia notar sua presença. Todos estavam em um estado de apatia, como se fossem sombras sem alma. Quando ele tentou contar sua história, as pessoas apenas balançaram a cabeça, desdenhosamente. Eduardo logo se deu conta de que não era apenas o convento que estava amaldiçoado. De alguma forma, ele também havia sido afetado. Olhos de extrato seguiam seus passos, e uma inquietante risada infantil ressoava em sua mente. Cada vez que ele olhava para um reflexo ou uma superfície qualquer, a imagem da menina aparecia por um instante, e o mundo parecia se despedaçar ao seu redor. A linha entre a realidade e o sobrenatural já não existia mais para ele. Com a consciência se degradando, Eduardo tornou-se uma parte do que sempre temeu, uma sombra vagando pelo mundo em busca de um abrigo que não poderia encontrar. O convento da esperança nunca deixara de ser uma prisão, e agora Eduardo se tornara um dos muitos guardiões desse segredo aterrador. Caso esta seja sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro das próximas histórias. Sua presença faz toda a diferença, e seu apoio é fundamental para continuarmos. Agora, sem mais delongas, vamos seguir com a próxima parte. Uma tarde comum em um pequeno vilarejo no interior. João, um mecânico respeitado, deixava sua oficina após um dia de trabalho. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja vibrante enquanto ele seguia pela estrada de terra que levava para casa.
A rotina familiar confortava-o, mas algo naquela tarde parecia desconfortável. À medida que caminhava, João ouviu um som sutil que não conseguiu identificar, um chiado, como se alguém estivesse sussurrando seu nome nas folhas das árvores. Ele parou e olhou ao redor, sentindo o incômodo frio na espinha. A estrada, habitualmente familiar, parecia estreitar-se, como se quisesse engoli-lo. As sombras das árvores alongavam-se, dançando ao vento. O silêncio começou a se tornar opressivo, e uma sensação de ser observado começou a se infiltrar em sua mente. João apertou os ombros, decidido a ignorar a sensação. Ele se apressou, mas a atmosfera à sua volta parecia cada vez mais carregada, como se o crepúsculo estivesse reclamando o dia e trazendo uma presença sinistra. Nos dias que se seguiram, a sensação de desconforto persistiu. João notou pequenas coisas que antes não lhe chamavam a atenção. As luzes piscavam de maneira estranha, e ele frequentemente se pegava olhando para detrás de si, como se esperasse encontrar alguém ou algo. Uma noite, enquanto assistia à TV, começou a ouvir sussurros nítidos vindos da cozinha. Com o coração acelerado, ele se levantou, abrindo a porta apenas para encontrar a escuridão. A vibração no ar aumentava e os sussurros se tornaram gritos surdos que reverberavam em sua mente. Naquela noite, ele sonhou com sombras escuras que se moviam pelas paredes de sua casa. Ao despertar, estava em um estado de alerta constante, mais ereto do que nunca. João começou a se perguntar se estava perdendo a sanidade ou se algo realmente o seguia. Cada passo na estrada para o trabalho era uma luta interna, pois a sensação de que algo maligno se aproximava se tornava cada vez mais inescapável. Uma semana se passou e o que era desconforto tornou-se terror absoluto. Durante um dia de chuva, enquanto voltava para casa, João estava rodeado por uma névoa densa que parecia sugerir algo além deste mundo. Ele viu uma figura entre as árvores, uma sombra que logo desapareceu, mas deixou um rastro de pavor em seu coração. Ao chegar em casa, a atmosfera tinha mudado. Tudo parecia distorcido. Um quadro de família na parede se moveu ligeiramente, e ele teve certeza de que estava sendo observado. Os sussurros aumentaram em intensidade, e agora vinham de todos os lugares. A cada passo, ele sentia que as paredes da casa se aproximavam. Com o medo crescendo, começou a procurar no sótão, onde os ecos pareciam mais fortes. Mas o que encontrou foram lembranças de um passado que havia tentado esquecer. Uma caixa antiga, repleta de objetos de pessoas que não estavam mais ali, fez seu sangue gelar. O mal estava se revelando. Já não restavam dúvidas de que algo que não pertencia à realidade estava se alimentando de seu medo. A sensação de estar preso em um labirinto tortuoso dominou João. As vozes, agora mais claras, o chamavam pelo nome, prometendo revelações terríveis. Ele decidiu sair de casa e buscar ajuda. Mas ao passo que caminhava pela estrada, o ambiente mudava cada vez mais. As árvores pareciam oscilar, sussurrando ameaças enquanto sombras se moviam em sua periferia. João começou a duvidar de sua própria percepção. Cada sombra parecia persegui-lo, e ele percebeu que sua sanidade estava se esvaindo. Desesperado, ele buscou alívio no que conhecia: o mecânico em sua oficina. No entanto, ao entrar, as ferramentas pareciam realinhar-se diante dele, como se quisessem se transformar em armas contra ele. Ele estava preso. A loja agora parecia um labirinto de medos. Todas as saídas foram bloqueadas por uma força invisível. O terror psicológico atingia um novo nível. Ele não tinha como escapar, e cada passo o aproximava do completo desespero. As vozes agora se tornaram gritos ensurdecedores, ecoando que ele estava condenado. O terror dominava a mente de João, e a sensação de que estava sendo consumido pela escuridão tornava-se cada vez mais palpável. Ele se viu no centro de um turbilhão de emoções, tentando desesperadamente encontrar uma saída. Mas cada tentativa parecia levar apenas a mais desespero.
Ao olhar em volta, percebeu que as paredes da oficina se fechavam em volta dele, como se estivessem formando um cárcere, uma prisão feita de suas próprias ansiedades. O ar estava pesado, carregado de uma hostilidade que pulsava como um organismo vivo. Enquanto sua esperança se esvaía, um pensamento sinistro começou a se infiltrar em sua mente. E se tudo que ele vivia tivesse sido orquestrado por essa força obscura, as imagens de seu passado, aqueles momentos de alegria e tranquilidade, agora se tornavam distantes, como ecos de uma vida que nunca mais teria. No fundo de sua alma, ele começou a perceber que o mal não era apenas externo, mas já morava dentro dele, alimentando-se de seu medo e insegurança. Todas as lembranças que ele pensou serem segredos estavam agora expostas como iscas para a entidade que lhe perseguia. A realidade estava se desfazendo ao seu redor. As ferramentas começaram a se mover, lentamente, sob a influência de uma força invisível, como se quisessem se transformar em armas contra ele. João tentou gritar, mas as palavras foram engolidas pelos ecos que retumbavam na sala. O sentimento de impotência se intensificou e a certeza de que não havia escapatória penetrou seu cerne. Era como se ele estivesse se afundando em um pesadelo do qual não conseguiria acordar. Desesperado, ele se jogou em direção à porta principal, mas ao girar a maçaneta, ela se desprendeu do lugar, como se a oficina tivesse escolhido finalmente prender sua presa. O riso maligno das sombras preencheu a sala, e João percebeu que o mal triunfou sobre sua vontade de proteção. Ele caiu no chão em um estado catatônico de terror, preso entre a realidade e a alucinação, ciente de que a única saída estava se fechando para sempre. O futuro que ele tanto desejava parecia um livro em chamas e ele, um mero espectador de seu próprio destino. E então, o clímax chegou, implacável e definitivo. A presença sombria fez sua entrada triunfal, tomando forma diante de João, cobrindo a oficina com uma escuridão pulsante e opressiva. Ele a viu, uma entidade formada pelas sombras de seus medos mais profundos, uma combinação de tudo que ele havia temido durante sua vida. O rosto espectral lhe sorriu, revelando dentes afiados que pareciam ansiosos por devorar sua essência. Sem forças, ele se deixou levar pela impressão de que qualquer resistência seria em vão. As paredes da oficina começaram a se fechar ao seu redor, como se a própria estrutura estivesse se rebelando contra sua presença. No ápice do terror, João compreendeu que não havia mais como escapar. O mal estava ali para se apoderar dele. O riso estrondoso da entidade cortou o ar, um som que ecoou por todo o espaço, preenchendo-o com uma satisfação aterradora. João sentiu seu corpo sendo puxado para o abismo, sua essência sendo drenada, enquanto as sombras dançavam ao seu redor, celebrando a vitória do horrendo. Com um último suspiro, ele teve a certeza de que todo o terror que havia enfrentado não era apenas uma ilusão, mas um jogo cruel que o destino havia armado. E quando finalmente foi consumido pela escuridão, uma única frase ecoou em sua mente: o mal nunca foi realmente derrotado. Ele apenas aguardou o momento certo para se sobrepor. O silêncio tomou conta da oficina, e a estrada, antes familiar, agora estava repleta de advertências inomináveis, esperando por sua próxima vítima. Antes de chegarmos à última história, queria fazer um convite. Se você está aqui até agora, deixe nos comentários há quanto tempo está acompanhando as histórias. É sempre incrível saber quem segue até o fim. Sua presença é muito importante para mim. Agora, sem mais demoras, vamos continuar. Eu vi o anjo da morte. Lucas chegou a Ouro Preto no crepúsculo, quando o sol já se escondia atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e roxo. A cidade histórica, conhecida por suas igrejas barrocas e ruas de paralelepípedos, parecia ter sido congelada no tempo.
Ele estacionou seu carro próximo à Praça Tiradentes, onde a estátua do mártir da Inconfidência Mineira observava silenciosamente o movimento escasso de turistas e moradores. O vento frio cortava como uma lâmina, e Lucas puxou o casaco mais para perto do corpo enquanto caminhava em direção à pousada, onde havia reservado um quarto. A pousada era um casarão antigo, com paredes grossas de pedra e janelas estreitas. A dona, uma senhora de cabelos grisalhos e olhos profundos, recebeu-o com um sorriso cansado. "Bem-vindo a Ouro Preto, moço. Cuidado com as ruas à noite. A cidade tem suas surpresas", ela disse, entregando-lhe a chave do quarto. Lucas não deu muita importância ao comentário, mas algo na maneira como ela falou fez um frio percorrer sua espinha. Ao anoitecer, ele decidiu explorar a cidade. As ruas estreitas e sinuosas eram iluminadas por lampiões antigos que projetavam sombras dançantes nas paredes das casas coloniais. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo eco de seus passos nos paralelepípedos. Foi então que ele avistou a igreja. Ela ficava no topo de uma colina, isolada do resto da cidade. Sua arquitetura imponente, outrora majestosa, agora estava em ruínas. As paredes rachadas e os vitrais quebrados pareciam sussurrar histórias de um passado sombrio. Lucas sentiu uma atração inexplicável pelo local, como se algo o estivesse chamando. Ele decidiu que ali começaria seu projeto fotográfico. No dia seguinte, Lucas voltou à igreja com sua câmera. A luz do sol batia nas paredes decadentes, revelando detalhes que o tempo havia tentado apagar. Ele atravessou o portão de ferro enferrujado e entrou no pátio, onde ervas daninhas cresciam entre as pedras tumulares. O ar era pesado, como se a própria atmosfera estivesse carregada de memórias antigas. Ao adentrar a igreja, Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O interior estava em ruínas, com bancos quebrados e poeira cobrindo tudo. A luz do sol filtrada pelos vitrais quebrados criava padrões estranhos no chão de madeira podre. Ele começou a fotografar, capturando cada detalhe decadente. As imagens eram sombrias, mas belas de uma maneira perturbadora. De repente, ouviu um sussurro vindo do fundo da nave. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. A câmera em suas mãos parecia pesar mais do que o normal, como se algo estivesse tentando impedi-lo de continuar. "Quem está aí?" ele chamou, sua voz ecoando pelas paredes vazias. Nenhuma resposta. Lucas tentou se convencer de que era apenas o vento, mas o som parecia ter vindo de dentro da igreja. Ele decidiu ignorar e continuou fotografando, mas a sensação de que não estava sozinho só aumentava. Naquela noite, Lucas revisou as fotos em seu quarto de hotel. A luz fraca da lâmpada pendurada no teto criava sombras que pareciam se mover nas paredes. Ele passou pelas imagens, uma a uma, até que algo o deixou perplexo. No fundo de uma das fotos, havia uma figura sombria, quase imperceptível, mas inegavelmente presente. Seus olhos brilhavam como brasas, e suas asas escuras e rasgadas pareciam se fundir com a escuridão ao redor. Era o anjo da morte. Lucas sentiu um frio intenso, como se a entidade estivesse ali, no quarto, observando-o. Ele tentou deletar a foto, mas o arquivo simplesmente não desaparecia. Quando tentou desligar a câmera, ela ligou sozinha, exibindo a mesma imagem repetidamente. Ele jogou a câmera na cama e se afastou, respirando pesadamente. "Isso não é real", ele murmurou para si mesmo. Mas no fundo sabia que algo estava muito errado. Nos dias seguintes, Lucas começou a ouvir sussurros constantemente. Eles vinham de todos os lados, mas principalmente quando ele estava perto da igreja. As vozes eram baixas e distorcidas, como se estivessem tentando lhe dizer algo. Ele tentou ignorá-las, mas elas só ficavam mais altas, mais insistentes. Uma noite, ele acordou com uma voz clara em seu ouvido. "Você não deveria ter vindo." Lucas sentou na cama, suando frio. O quarto estava escuro, mas ele podia sentir uma presença ao seu lado.
Quem está aí? Ele perguntou, sua voz tremendo. Nenhuma resposta. Ele acendeu a luz, mas o quarto estava vazio. A câmera que ele havia deixado na mesa estava ligada, exibindo a foto do anjo da morte. Dessa vez, a figura parecia mais próxima, como se estivesse se movendo em direção a ele. Determinado a entender o que estava acontecendo, Lucas decidiu investigar a história da igreja. Ele visitou a biblioteca municipal, onde encontrou registros antigos sobre o local. A igreja havia sido construída no século XVIII por um padre conhecido como Padre Elias. Diziam que ele havia cometido um crime horrível dentro de suas paredes, algo tão terrível que a igreja foi abandonada e esquecida. Algumas lendas falavam de uma entidade que ele havia invocado para proteger seus segredos. Mas algo deu errado. A entidade e o anjo da morte havia ficado presa ali, amaldiçoando o local e todos que ousassem perturbar seu descanso. Lucas percebeu que, ao fotografar a igreja, ele havia despertado algo que deveria ter ficado adormecido. A entidade estava se alimentando de seu medo, e ele precisava encontrar uma maneira de pará-la antes que fosse tarde demais. As fotos que Lucas havia tirado começaram a mudar. Rostos distorcidos apareciam nas imagens, e os olhos do anjo da morte pareciam segui-lo onde quer que ele fosse. Ele tentou destruir as fotos, mas elas sempre reapareciam, intactas, em lugares inesperados. Uma manhã, ele encontrou uma das fotos em cima da mesa de café da pousada, embora tivesse certeza de que as havia deixado no quarto. A dona da pousada olhou para ele com preocupação. Moço, você parece cansado. Talvez precise descansar um pouco. Lucas sabia que não era apenas cansaço. A entidade estava se aproximando, e ele não sabia como escapar. Uma noite, Lucas decidiu fugir de Ouro Preto. Ele não aguentava mais os sussurros, as aparições, o medo constante. Pegou seu carro e dirigiu pela estrada deserta, cercada por árvores altas e escuras. Mas quanto mais ele dirigia, mais a estrada parecia não ter fim. De repente, viu uma figura à distância, caminhando em sua direção. Era o anjo da morte, com suas asas escuras e olhos brilhantes. Lucas acelerou, mas a figura sempre estava lá, mais perto a cada curva. Ele fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, estava de volta na frente da igreja abandonada. O carro estava parado, o motor desligado. Ele não tinha como escapar. Lucas acordou em seu quarto de hotel, suando frio. Teria sido um pesadelo? Ele olhou para a câmera em sua mesa e viu que as fotos ainda estavam lá, intactas. O anjo da morte o observava de cada imagem, como se soubesse que ele nunca poderia escapar. Lucas percebeu que a entidade não queria sua vida, mas sua alma. E ele não tinha como lutar contra algo que não podia ver, mas apenas sentir. Ele decidiu ficar em Ouro Preto, tentando desvendar o mistério que o prendia à cidade. E às vezes, nas noites mais escuras, ele vê o anjo da morte, pairando sobre as colinas, esperando por sua próxima vítima. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações e confirmar sua inscrição para não perder nossas próximas narrações. Todos os dias trago novidades por aqui, e mal posso esperar para te ver novamente. E na tela deixei outras histórias que acho que você vai curtir bastante. Até mais.